Estarmos juntos mais uma vez, nesse nosso momento aqui de adoração a Deus. Então nós queremos mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio de você abrir a porta do seu lar agora, por meio desse instrumento aqui, desse canal, para juntos engrandecermos ao Senhor. Eu queria então, de uma forma muito particular, dizer a nossa saudade como Ministério da Manancial de Vida, saudade de estar ao seu lado fisicamente, mas temos nos empenhado para juntos aqui estarmos sempre abraçando os irmãos em oração, com a palavra, realmente estar ao seu lado, irmão, nessa caminhada. Você não está só. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem levantado homens e mulheres, pelo Brasil e pelo mundo afora, que estão orando pela igreja do Senhor, estão orando pela sua vida e por minha vida. E é com grande satisfação, então, que estamos juntos para engrandecer a Deus. Receba nesta noite a bênção do Senhor, como você tem recebido nos cânticos. E nesta hora, quero compartilhar contigo a palavra do Senhor. Queria um momento da sua atenção para juntos meditarmos a respeito de algo muito interessante. Antes de ler, eu vou ler então o livro do profeta Ageu. Está no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Né? Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Será em cima desse texto que nós vamos aqui meditar a respeito de fatos que ocorrem na nossa vida e estão ocorrendo, inclusive, nesses tempos atuais. Antes da leitura, enquanto os irmãos vão procurando também a sua Bíblia aí em casa, o livro do profeta Ageu, é só você pegar Malaquias, volta um pouquinho, Zacarias, volta um pouquinho, você vai encontrar o livro do profeta Ageu. O povo de Israel, né, houve uma fase da sua história em que eles estiveram exilados na Babilônia. Estando exilado na Babilônia, batia no coração do povo a saudade da época em que viviam na área de Canaã. E essa saudade, essa questão toda, né, o povo sendo exilado, aprove a Deus de surgir uma oportunidade do povo começar a voltar. Isso é fruto justamente do momento em que o Império Persa, ele destrói praticamente o Império Babilônico, e aí o rei Dário ele começa a liberar o povo de Israel a voltar para a sua terra. É claro que essa volta, ela foi aos poucos, não foi no momento repentino, foi aos poucos. Os primeiros que ali chegaram em terra de Canaã, eles tinham uma grande missão, entre elas, reconstruir o templo, reconstruir toda a parte da sociedade como um todo, né? E você consegue ler isso também no livro de Esdras e Neemias, fala um pouquinho desse período. O livro do profeta Ageu vai tratar sobre esse momento também, mas é um momento muito particular, um momento onde o Senhor, ele faz o povo fazer uma reflexão sobre aquilo que eles estavam vivenciando. E é sobre essa reflexão que eu quero compartilhar contigo nesta hora. Então, o livro do profeta Ageu, capítulo 1, leremos do versículo 1 ao versículo de número 7. Assim diz a Escritura: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações
aos vossos caminhos. É isso que eu gostaria de compartilhar. Principalmente essa parte. 2 vezes o profeta Ageu vai enfaticamente, como mensagem do Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E nessa reflexão, ela baseada nesse texto que nós lemos, ela vai falar justamente num momento muito particular na história daquele povo. O povo sai da Babilônia, chega em Canaã, aquele primeiro grupo começa a se envolver com várias questões, começa inclusive a edificar o templo, ou seja, os muros, né, toda a parte do alicerce do templo e tudo mais. E aí, nesse momento, surge pessoas contrárias, com várias informações contrárias, que trazem desânimo ao povo. O povo vai e fica parado aproximadamente 16 anos, até que, por essa mensagem do profeta Ageu, vem perguntando: vocês pararam? Preferem estar na sua casa, na sua tranquilidade e deixar as questões do Senhor de lado? Basicamente, esse é o fundo, né? O fundo desse contexto aqui, que eu vou me prender apenas nesse aspecto de aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E para isso eu queria deixar bem claro, meu querido e minha querida, o quanto, muitas vezes, os caminhos que escolhemos interferem na nossa história de vida. O caminho que você escolhe, o caminho que eu escolho, ele interfere na nossa história. O povo de Israel, por exemplo, né, eles tiveram a mensagem bem clara, principalmente para os líderes: encoraje o povo para reconstruir, para voltar à atividade, para adorar ao Senhor. Então há uma mensagem bem clara a respeito disso. E o próprio Senhor vem dizendo ao povo: se fores obediente à minha palavra, verás continuamente a minha presença. E aí, é por isso então, que nesse dia, eu tenho refletido a respeito de como anda o meu caminho. Não somente com as questões que me envolvem no dia a dia, mas comigo mesmo, na minha intimidade com Deus. Como é que anda, meu querido, o seu caminho? Afinal de contas, as nossas escolhas definem a nossa história de vida. E para isso, nessa circunstância toda em que nós estamos vivenciando, no nosso país, no nosso município, né, nós queremos então, o que isso nos traz de descoberta? Eu acredito que você tem descoberto muitas coisas. E eu também tenho descoberto muitas coisas. E entre elas, no campo profissional, o que eu tenho aprendido? Tenho aprendido que é possível sim viver uma vida menos acelerada. Meu querido, é possível sim vivermos uma vida menos acelerada. Eu acredito que com você acontece o que acontece comigo. Acorda muito cedo, sai para trabalhar, volta tarde, chega em casa cansado, os filhos vieram da escola, muitas coisas agitadas. Existe uma cobrança muito grande da sociedade, da nossa vida, sobre os nossos ombros. Existe uma cobrança muito grande para alcançarmos bons resultados, para sermos eficientes em tudo aquilo que fazemos, para alcançarmos êxito na nossa caminhada profissional. E sabe o que acontece? Tudo isso consome muito o nosso tempo. Nós muitas vezes ficamos fadigados, muitas vezes ficamos cansados, estressados, e essa escolha de produtividade, essa escolha toda traz sobre nós um grande peso. É evidente que tem os benefícios? Temos os benefícios. Mas eu quero lembrar o seguinte, que essas escolhas que fazemos, elas se refletem na nossa história de vida. E é por isso que nessa noite eu queria aproveitar esse texto aqui, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, para refletirmos a respeito desses aspectos. A cobrança de resultados, percebemos claramente, ela é importante, mas ela não pode ser mais importante do que a nossa vida. Existem pessoas que trabalham demais, com um grande ânimo, empolgadíssimos, mas muitas vezes perdem a saúde, perdem a oportunidade de viver muito além daquilo que poderiam viver.
Outra coisa que eu tenho aprendido nesses tempos, com essa questão toda de dificuldade que temos enfrentado, ocorrerão grandes mudanças, né? Acredito, possivelmente, na questão de trabalho. Você deve estar percebendo a importância que é, muitas vezes, conseguir fazer uma mesma tarefa estando dentro da sua própria casa. Existem pessoas que realmente estão com grande dificuldade de voltar ao trabalho, normal. Mas existem algumas profissões que se conseguem trabalhar de casa, se conseguem trabalhar à distância. Isso tudo demonstra que há situações na nossa vida que nós podemos adaptar e não nos desesperarmos, mas acreditarmos que Deus pode dar condições de renovar a nossa esperança com outras formas, outros meios, que certamente, meu querido, o Senhor sempre nos dará direção em como proceder. Visto isso, o que está acontecendo com a igreja? Nós, por exemplo, raramente transmitimos um culto online. E olha o que estamos acontecendo. Temos aproveitado o momento e propagado o Evangelho da Salvação por meio de Jesus Cristo com essa ferramenta que você está recebendo no seu lar nesta hora. Então eu percebo então que é possível sim viver uma vida menos acelerada profissionalmente. Outra coisa que eu aprendo, que é possível sim ampliar a minha intimidade com meus familiares e com meus amigos. Meu querido e minha querida, eu acredito que você deve estar tendo oportunidades de conhecer um pouco mais quem está ao seu lado, de vivenciar momentos especiais com seu filho, de repente uma brincadeira, algo a mais, assistir um filme, um momento de oração, um culto doméstico. Quantas pessoas, de repente, nem culto doméstico faziam mais e voltaram a fazer? Quantas situações, de repente, na sua casa? Recentemente, nesse programa de televisão, eu vi um fato interessante, que uma pessoa de grande poder aquisitivo começou a conhecer lugares na casa dela que ela nunca tinha entrado. Nunca tinha entrado. E possivelmente, você tem tido alguma experiência, não necessariamente em local físico, mas alguma coisa na sua vida familiar tem mudado. E se é a mudança, que seja mudança para mudar a nossa história. Que forma nós lidamos com as pessoas que amamos. Você ama os seus pais? Você viu a preocupação que existe com seus pais por certa idade, aquela situação toda? Continue amando cada vez mais. Você ama seus filhos? Aproveite o momento de brincar com eles, se divertir com eles, auxiliar no ensino. E seus amigos? Mandando mensagens, ligando, fazendo uma live, fazendo uma sala de vídeo. Que coisas tremendas temos tido a oportunidade. Então o que eu tenho aprendido nesses dias? Tenho aprendido que sim, é possível ampliar a minha intimidade com os meus familiares e com os meus amigos. É muito possível isso. Isso tudo, irmão, faz uma coisa muito interessante. Estreitar o relacionamento com o próximo nos faz ter preocupação com o próximo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem tão linda que ela enfatiza a questão do amor e o amor ao próximo. Quantas igrejas, quantos grupos estão desenvolvendo atividades de apoio social a comunidades carentes, ao pessoal de rua, recebendo doações, distribuição. Coisas maravilhosas estão acontecendo. São situações como essa que podem mudar a história de um bairro, de uma cidade, de um país. E certamente pode mudar a minha história e mudar a sua história. Outra coisa que eu tenho aprendido, falei então sobre questão profissional, sobre questão familiar. Outra coisa que eu também tenho aprendido esses dias, é possível sim Deus mudar a história da humanidade. Sim, é possível sim. E entre isso, o que eu descubro? Primeiramente, não somos o dono do mundo. Aquela situação de olharmos para nós, para o nosso eu, falar, eu sou a pessoa mais importante, eu sou a pessoa que precisa conquistar tudo, as pessoas têm que ter total atenção a mim. O que eu percebo, meu querido? Algo que eu não consigo ver, que eu não consigo enxergar, é capaz de trazer uma mudança no comportamento da sociedade. A tal ponto que eu percebo que eu não sou o dono do mundo, eu não sou a pessoa número 1 do mundo, eu sou uma criatura
e preciso da misericórdia de Deus. E isso me faz entender algo muito importante também que eu tenho aprendido. As igrejas locais, igreja não digo reuniões locais, igreja tal, tem tido grandes mudanças. As igrejas têm se mobilizado e, por incrível que pareça, a igreja também tem cumprido o seu papel, saindo de dentro das paredes e propagando o evangelho para... Eu acho, meu querido, eu posso estar equivocado, mas eu acho que nunca na história da humanidade se propagou tanto o evangelho como nesses tempos que estamos vivenciando. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que nunca, meu querido. Porque onde quer que tenha alguém com um telefone, com a disponibilidade de internet, a mensagem tem sido propagada com efusão. De maneira muito especial. Isso é uma oportunidade de muitas e muitas vidas serem alcançadas pela palavra que transforma, que vivifica e que anuncia que somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Até pessoas que não são cristãs, mas no momento de angústia, no momento de dor, no momento de preocupação, estão abrindo o coração para ouvir mensagem, para assistir, para ler. Sabe por quê? Porque falta paz ao seu coração. Mas aqueles que confiam no Senhor têm uma paz que excede todo o entendimento. E o Senhor, de maneira tremenda, tem feito coisas maravilhosas. E a igreja do Senhor é viva e eficaz. E nós temos aprendido que o amor ao próximo nos deixa menos egoísta. Nos deixa menos egoísta. E isso faz que nós pensemos mais no próximo, tenhamos mais compaixão com o próximo. E isso é uma palavra que a igreja tem que praticar. E a igreja do Senhor Jesus tem praticado isso constantemente. Por quê? Porque estamos preocupados com o próximo, estendendo a mão. Se você nesta hora, meu querido, está ouvindo essa mensagem, é porque, pelo menos neste lugar, em vários outros lugares, pelo Brasil e mundo afora, pessoas estão preocupadas em anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque nós amamos e cremos que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Há uma grande oportunidade de ampliarmos a nossa intimidade com Deus. Eu não sei como está sendo na sua casa, mas quando o profeta Ageu, instrumento de Deus, trouxe uma mensagem para a liderança dali do povo de Israel, e a liderança ela foi e trabalhou aquilo com o povo se uniu e reconstruiu. Tudo bem que ao reconstruir, o povo foi saudosista. Em que aspecto? Olhou para o templo e falou, aquele templo de Salomão era muito melhor do que esse aqui agora. Você deve estar fazendo isso. Como era bom domingo eu estar na igreja. Como era bom no dia de sábado eu ir na casa dos meus parentes. Como era bom eu fazer isso, fazer aquilo outro. Como era bom. Mas o que estamos vivenciando agora tem que transformar o nosso íntimo. Para que quando voltarmos a fazer aquilo que fazíamos antes, possa ter tido grande mudança na sua ideia, no seu pensamento, valorizando mais a família, valorizando mais os amigos, valorizando a Deus, valorizando a igreja unida no Senhor. E é para isso então, meu querido, que devemos aplicar o nosso coração e olharmos o nosso caminho. Sabe por quê? Para onde eu estava indo? Para onde você estava indo nas questões profissionais? Muito trabalho, muita fadiga, muito cansaço e pouco aproveitamento? Para onde você estava indo em relação à sua família? Muita agitação e pouco relacionamento interpessoal com a família e com os amigos. Para onde você estava indo em relação à sua intimidade com Deus? A vida nos consome muito tempo. E isso muitas vezes nos faz distanciar de quem amamos e de quem nos ama. Você distanciar de um parente seu, de um amigo, isso vai trazer um certo dano mais à frente. Você se distanciar da intimidade com Deus te traz também um dano constantemente.
E é por isso então que eu gostaria de, concluindo a mensagem desta noite, dizer, meu amado, você que está ouvindo nesta hora, certamente somos criaturas e um dia Jesus voltará para nos buscar. E digo mais, assim como diz o profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que eu quero concluir com isso? Que se Deus assim o permitir, e eu creio que o Senhor permitirá, antes de Jesus voltar, voltando toda a nossa normalidade como família, questão de trabalho, questão de relacionamentos, vamos aproveitar para mudar a nossa história. Aproveitemos esse tempo para aplicarmos no nosso coração, para entender qual caminho estávamos indo. E se for necessário, mudarmos. Porque certamente coisas grandiosas acontecerão. Você vai ver que o amor vai transbordar na sua casa. Você vai ver que o seu trabalho, você vai trabalhar com felicidade e vai conseguir aproveitar do seu sustento. Você vai ver que a sua intimidade com Deus, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da intimidade da igreja, vai fortalecer a tua vida. Por isso, receba em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele faz maravilhas, trazendo ao meu íntimo, ao seu íntimo, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Fica então aqui o abraço, meu irmão. Que o Senhor te abençoe de maneira tremenda. Que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua casa. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, que sobre a sua casa venha nesta noite a bênção do Senhor de maneira tremenda. Receba, meu irmão, nesta hora, a alegria do Senhor sobre a tua família. Que o Senhor abençoe teu relacionamento conjugal. Que o Senhor abençoe os teus filhos. Que você aproveite o máximo as suas amizades. Liga para o seu parente, liga para o seu amigo, fale quanto você ama, compartilhe amor e certamente você verá coisas tremendas. Busquemos ao Senhor, porque é tempo de aproveitarmos o momento e exaltarmos a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Eu queria, nesta hora, dizer: você é um abençoado e Deus tem grandes propósitos na sua vida. Amém? É Deus.